Olá, boa noite! Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um treinamento aqui da Universidade Carbon. Que alegria! Quanta ansiedade eu estava para poder vir aqui novamente e entregar conteúdo e falar sobre algo que é a minha maior paixão. Afinal, vender é o caminho mais curto para a prosperidade. E aí, como que vocês estão? Ciliane está por aí, seja bem-vinda, Ciliane, sempre presente aqui nos nossos treinamentos. Leidiane está por aí também, Joyce, seja bem-vinda, Joyce. Vai me contando aqui, ó, qual é a sua cidade e me conte também se você já participa com frequência dos nossos treinamentos. Quero ler os comentários aqui de vocês. Ó, a Aline está por aí também, seja bem-vinda, Sueli Rocha. Como que você está? Franciane está por aí também, seja bem-vinda. Belo Horizonte também está em peso aí. Joyce, seja bem-vinda, Joyce, boa noite. Ângela está falando do Rio de Janeiro, terra boa. Ô, Joyce, você não perde nenhum, que bom, fico feliz. Isso aumenta a minha responsabilidade de entrega hoje, hein? A Patrícia está por aí também, seja muito bem-vinda, viu, Patrícia? Ó, Ji Paraná, Rondônia. Graziele está falando de Lavras. Fernando está por aí. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Maria Luísa, fazendo janta. Cuidado queimar a janta aí, hein? Ivone está por aí também. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Renata está falando de Taubaté. Franciane está falando de Porto Velho, terra boa. Não conheço Porto Velho ainda, viu, Franciane? Tenho muita vontade de conhecer. A minha tia morou por muitos anos aí, sempre falou muito bem. A Dulciane está falando de Uberlândia. Ei, terra boa, hein? Dulcilene. Amo Uberlândia, já vendi muito livro por aí. A Maria está falando de São João da Boa Vista, está mais próximo aqui de mim. Rafaela, grande abraço, Bruno. Manda um alô para Niara. Tudo bem, Niara? Seja bem-vinda. Novo Hamburgo, ó que legal, Paula. Eu estava em Viamão, no Rio Grande do Sul, esse final de semana, fui ministrar um treinamento lá. Neire está falando de Barueri, seja bem-vinda. Ana Cláudia está falando de Goiânia. Ei, terra boa, hein? Adriana Monteiro, de São José dos Campos. Denise Costa, seja bem-vinda. Maiara, seja bem-vinda, Maiara. Que legal, gente. Fico muito, muito feliz em ver vocês aqui no nosso treinamento. Já estamos chegando aí ao final de mais um ano. Mais um ano está se encerrando. O que passou, passou. Novas oportunidades estão por vir. Muita coisa boa vai acontecer no nosso treinamento de hoje. E o meu foco é preparar o seu coração para os próximos 35 dias. E também preparar o seu coração para o ano de 2026. Ainda dá tempo de fazer do ano de 2025 um ano incrível. E nada melhor do que você terminar esse ano com o coração preparado para viver grandes coisas no ano de 2026. A Letícia está falando de Campinas, seja bem-vinda. Ó, o pessoal de Belo Horizonte, melhor momento para poder vender, concordo 100% com vocês. Boa noite, Rayane, está falando de Uberaba. É isso daí. Gente, ó, vou aguardar mais alguns minutinhos, vamos conversando aqui, tá? Enquanto isso, eu vou tomando um cafezinho com leite. Quem tá servido aí, tomar um café com leite? Dizem que quando toma café à noite, não dorme. Eu durmo igual um bebê, tá? O café, pelo contrário, ele me deixa ainda mais calmo. Boa noite, Denise, de São José dos Campos. Sempre presente aí. Florianópolis, que bacana, terra boa. Ó, oportunidade de você vir um dia na minha querida Porto Velho. Oh! Aí, Aline, fica a dica, hein? Gavião Peixoto, boa noite de Chapadinha. Chapadinha não tem nem ideia de onde seja, mas deve ser longe demais. Fabiana de Taubaté, São Gotardo, Minas Gerais. Boa noite, Karina. Jaqueline está falando de Laguna, Santa Catarina. Janinha, melhor época do ano para se vender e se presentear também, com certeza. E aí, Rosane, Guaporé, que legal. Como eu disse, eu estava em Viamão esse final de semana, rodei ali por Porto Alegre, fui também ali em Gravataí. Gosto muito do Rio Grande do Sul. Bora para mais uma aula incrível, é isso daí. Ó, Ana Clara Fernandes. E aí, minha parente, como que você tá? Tudo certinho? Ó, tem Fernandes na área, hein? Se é Fernandes, é gente boa demais. Bruno, meu conterrâneo, Cambuí. Eu sou da cidadezinha do lado aí de Cambuí, tá? Sei que Cambuí é a terra do morango. Eu nasci em Pouso Alegre e fui criado em Camanducaia. Eu fiquei em Camanducaia, Minas Gerais, até os meus 17 anos.
Os meus pais continuam morando em Camanducaia, os meus avós, tenho tios que moram em Pouso Alegre, então com muita frequência eu estou aí na nossa querida Minas Gerais. Que legal, seja muito bem-vinda aí. Sara tá falando de Campinas, tá pertinho da gente aqui. Boa noite, Rosângela. Bauru, bora. Araraquara, Anne. Vamos começar o treinamento, né, gente? Vocês não vieram aqui para ficar me vendo tomar café. Vocês vieram aqui para poder, né, ouvir o treinamento que eu tenho para compartilhar com vocês. Vamos lá. Gente, o meu foco com vocês aqui hoje é estar falando, né, um pouco sobre 5 passos que eu gostaria que você colocasse em prática a partir de hoje, para que você consiga fazer desse restante de final de ano, né, o melhor da sua história. Ainda é possível. Por que eu coloquei 35 dias? Hoje nós estamos aqui no dia 24 de novembro, então vamos colocar que você vai trabalhar ali até o dia 29 de dezembro, até o dia 30 de dezembro, porque depois você merece ali também passar a virada do ano com dinheiro no bolso. Então por isso que eu coloquei aqui nos próximos 35 dias. O que eu preciso que todas vocês façam? Ainda dá tempo, corre lá, pega papel, pega caneta, porque de nada adianta você vir nessa aula, receber uma enxurrada de conteúdo e não aplicar a partir de amanhã. Você precisa aplicar. Eu sempre digo e repito, a maior escola das vendas é a prática, é o campo, é o dia a dia. Então você tem que anotar tudo que eu vou trazer para vocês e colocar em prática a partir de amanhã. Eu sei que tem algumas pessoas que terminam o treinamento, estão tão empolgadas que já começam a agir. Mas eu preciso que você anote, tá? Então corre lá, pega papel, pega caneta para você poder anotar esses 5 passos e começar a colocar em prática, tá bom? De verdade, gente, o investimento que a sua empresa está fazendo para eu estar aqui ministrando esse treinamento não é um investimento baixo. Então você precisa valorizar essa oportunidade. E a melhor maneira de você valorizar é colocando em prática. Então corre lá para a gente poder dar start aí no nosso treinamento. Vai ser um treinamento curto, mas um treinamento repleto de aprendizados. Um treinamento muito prático. Eu quero que você saia dessa aula com muita prática, não apenas teoria. Então corre lá enquanto eu bebo aqui a minha água. Primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para você poder lucrar alto nesses próximos 35 dias? O primeiro passo é você acreditar. Você precisa acreditar que os próximos 35 dias serão insuperáveis. Tudo começa na nossa mente. Se você transforma um pensamento e tangibiliza em algo positivo, você atrai isso para a sua vida. O contrário também é válido. Se você já começa esse treinamento, se você já começa o mês de dezembro, mentalizando coisas negativas, você vai atrair isso para a sua vida. Eu acredito verdadeiramente que tudo aquilo que nós pensamos, nós atraímos para a nossa vida. Então, o primeiro passo que eu quero trabalhar é a sua mentalidade. Você precisa acreditar. Você tem que sair desse nosso bate-papo com essa convicção. Os próximos 35 dias serão insuperáveis. Então, antes de você mudar o seu faturamento, você precisa mudar o que acredita sobre os próximos dias. Eu sempre digo, vender começa na mente. Quem acredita que vai prosperar, enxerga oportunidades onde os outros acabam vendo o fim de ano como um fim de ano cansativo, todo mundo que tinha para gastar já gastou. Então a pessoa que ela tem uma mentalidade negativa, ela enxerga dessa maneira. E quem desenvolve uma mentalidade de crescimento, olha para o final do ano com um olhar de grandes oportunidades. E quando você clareia a sua mente, atraindo coisas boas para a sua vida, você começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. Você começa a olhar para todas as situações com um olhar de positividade. Você começa a enxergar oportunidades até nas dificuldades. Isso é incrível e é um treino, tá? Não é algo que você decide a partir de agora e a partir de amanhã você só vai enxergar a oportunidade. Não, é um treino. A todo momento você tem que se confrontar. Porque a tendência natural do ser humano é pensar de forma negativa, é ficar ali na sua zona de conforto. A zona de conforto, ela é confortável, né? O próprio nome já diz. A gente gosta da zona de conforto.
mas para que você saia da zona de conforto, você precisa trabalhar a sua mentalidade. Vou aprofundar um pouco mais e vocês vão entender. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que você precisa colocar dentro do seu inconsciente, que o fim do ano é o melhor período para vender. É o maior período de consumo do ano. Por quê? O pessoal recebe 13º, recebe férias, recebe bonificação da empresa. As pessoas, elas estão mais abertas a comprar e também presentear. Eu, pelo menos, sou assim. Você também é assim? Chega no final do ano, você pega um dinheirinho a mais, aí você quer presentear alguém, você quer se presentear. O comércio inteiro, ele se prepara para poder faturar mais no final do ano. E se o mercado está aquecido, quem está preparado surfa essa onda. Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é te preparar para o final do ano, tá? A diferença, ela nunca vai estar nas peças, ela está na mentalidade de quem vende. Independente do produto que você tem, independente do serviço que você oferece, o seu grande diferencial sempre vai ser a sua mentalidade. Eu aprendi, eu desenvolvi isso ao longo da minha jornada. Bruno, foi fácil você conseguir? Não foi fácil e eu continuo lutando. Como eu disse e repito, a tendência natural é nós encontrarmos justificativas para os resultados que a gente não tem tido. Isso é confortável. Agora, você lutar contra o seu inconsciente é um desafio. Mas quando você aprende e consegue ter resultados, isso vai se tornando um ciclo. Você vai tendo prazer em executar aquilo, tá? Então você precisa desenvolver a sua mentalidade. Eu trouxe aqui para você, né, um exemplo e um exercício que eu quero que você coloque em prática, tá? Qual que é o exemplo que eu coloquei? Imagine aí duas revendedoras com o mesmo mostruário de semijoias, com a mesma maleta, não sei como que você fala aí, pano, enfim. Duas revendedoras, uma pensa, ninguém tem dinheiro. O que vai acontecer? Automaticamente ela vai vender pouco. Automaticamente ela não vai atrair pessoas para comprar dela. Agora, aquela revendedora que pensa assim, esses próximos 35 dias vão mudar o meu ano. Sabe o que vai acontecer? Você vai vender muito mais do que aquela outra revendedora. Às vezes você vai estar no mesmo ambiente. Percebam o que eu estou dizendo para vocês. A sua mentalidade, ela te traz entusiasmo. Quando você acredita em algo, você consegue transmitir essa verdade. E quando você não acredita, isso também acontece. Consegue entender o que eu quero dizer para você? A sua mentalidade, a maneira como você pensa, reflete no seu corpo, reflete na sua face, reflete no seu olho. A pessoa que pensa positivo, que diz o seguinte, esses 35 dias vão mudar o meu ano. Sabe o que acontece? Ela começa a repetir isso e quando ela aborda uma cliente, os olhos dela estão brilhando, porque ela acredita nessa verdade. Agora, quando você fala, ninguém tem dinheiro, esse ano foi péssimo, e eu tenho certeza que os próximos 35 dias eles não serão bons, você vai transmitir essa energia. A escolha é tua. Qual é a escolha que você faz? Você quer viver dos próximos 35 dias como dias incríveis ou você quer continuar vivendo essa vida medíocre que às vezes você está vivendo? E quando eu digo vida medíocre, gente, eu falo com toda a humildade do meu coração, sabe? Porque viver uma vida medíocre é uma escolha. O que é uma vida medíocre, Bruno? Me explica melhor o que você quer dizer. É uma vida na média. Você quer viver uma vida na média? Chegar no final do ano, não ter dinheiro para comprar um presente para o seu filho, não ter dinheiro para fazer uma ceia maravilhosa, é isso que você quer? Essa é uma vida medíocre. Agora, você quer viver uma vida abundante? É aquela vida onde você consegue presentear as pessoas que você ama, é você olhar para trás e perceber, eu dei o meu melhor, foi um ano incrível. Isso é viver uma vida abundante. Eu não estou falando de bens materiais, lógico que os bens materiais eles são incríveis, a gente luta por isso, mas eu estou falando de uma vida digna. Todos nós merecemos viver uma vida digna. O que é uma vida digna? É você chegar ao final do mês, é você chegar ao final do ano e ter condições de oferecer o mínimo. É você oferecer uma estrutura para sua família, para você. É você ir no salão de cabeleireiro, preparar o seu cabelo, fazer ali uma massagem, fazer uma limpeza de pele, fazer unha. É isso, é você se cuidar. Você merece. Você merece. Mas você precisa receber esse merecimento. Se eu falo para você que você merece e você não acredita, é a sua mentalidade que não está pronta para receber. Você precisa desenvolver a sua mentalidade. Qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática? Lembra que eu disse para vocês
que nós teríamos um exercício e nós precisaríamos colocar em prática, não saia desse treinamento sem anotar os exercícios, porque senão não vai adiantar nada. Você precisa prosperar. E para você prosperar, você precisa colocar em prática todo o conhecimento que você adquire. Qual que é o exercício que eu quero que você aplique? Você vai escrever essa frase que está aqui no nosso slide, tá? O que essa frase ela quer dizer? Nos próximos 35 dias, eu decido que vou agir todos os dias para conseguir bater a minha meta e viver o melhor fim de ano da minha vida. Vou repetir essa frase. Quem puder escrever aí no chat, por favor, escreva. Para quem não conseguiu copiar, copiar depois. Qual é a frase? Nos próximos 35 dias, eu decido que vou agir todos os dias para conseguir bater minha meta e viver o melhor fim de ano da minha vida. Você vai escrever isso no papel, você vai colar esse papel no espelho da sua casa, você vai deixar esse papel dentro da sua carteira, você vai colocar no fundo de tela do seu celular. Isso daqui tem que ser algo para você poder transformar num comando mental. Quando você ler essa frase e todas as vezes você refletir nela, isso vai entrando dentro do seu inconsciente e você vai acreditando, vai gerando entusiasmo, você vai tendo mais confiança e o mundo vai te mandando essa prosperidade, tá? Então anote esse exercício, tudo bem? Anote esse exercício e coloque em prática a partir de hoje. Comenta aqui, vocês conseguiram anotar aí? Enquanto isso eu vou bebendo uma água aqui, ó. Ó, nos próximos, é isso daí, ó. O pessoal tá anotando e coloque isso como um exercício prático no seu dia a dia, tá, gente? Não deixe de aplicar esse exercício, ele vai ser importante para sua mentalidade. Eu, Bruno, por muitas vezes eu não acreditava nessas frases de efeito, eu não acreditava nessa psicologia, hoje eu acredito, eu coloco em prática e tem dado muito certo. Então esse é o primeiro passo, é você desenvolver a sua mentalidade. Vamos lá para o passo 2. Trabalhe duro com método, tá? Você tem que ter método e eu vou trazer um método hoje para você. E mais do que isso, se você ficar comigo aqui até o final desse treinamento, tá? Sabe o que vai acontecer? Eu vou mandar para o dono do seu negócio aí, para sua líder, para quem acreditou no seu potencial, eu vou mandar um e-book, tá? Um e-book com todo o conteúdo da nossa aula de hoje. É um presente meu para vocês, tá? Para poder honrar a vida desses empresários que acreditaram em cada uma de vocês que estão aqui. Eu vou mandar um e-book com o conteúdo dessa aula de hoje para que você saia aplicando, para que você realmente faça acontecer e os próximos 35 dias sejam incríveis na sua história. Combinado? Posso contar com vocês? Vocês vão ficar comigo aqui até no final. Eu quero que aumente o número de pessoas aqui na live. Então corre lá, pega o link, mande para outras revendedoras que ainda não estão participando desse nosso treinamento, para que elas também tenham acesso a essa oportunidade, tá bom? Então, se ficar comigo até o final, se mandar o link aí para que mais pessoas participem do nosso treinamento, eu vou mandar esse e-book para vocês que eu preparei com muito carinho para honrar a vida de vocês e dos empresários que acreditaram no seu potencial. Beleza? Então vamos lá. O que o passo 2 ele quer dizer? Trabalhe duro. Você vai ter que trabalhar duro porque não vai cair nada do céu, tá? Você vai ter que trabalhar duro, você vai ter que se dedicar. E mais do que isso, quem não sabe quanto quer ganhar, trabalha muito e mesmo assim termina o ano dizendo que faltou dinheiro. Meta vaga gera resultado vago. Meta clara gera ação clara. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa metodologia foi eu que desenvolvi, é uma metodologia que se chama lucro. Tá? E cada letra da palavra lucro, ela traz um significado, tá? É importante vocês anotarem isso, embora vai ter no e-book também, mas é importante você anotar. Todas as vezes que você anota, isso vai te trazendo clareza, isso vai ficando mais transparente para você. Então, qual que é essa metodologia que eu criei? A letra L, ela quer dizer lucro desejado. A pergunta que eu te faço, quanto você quer lucrar nesses próximos 35 dias? Você tem que ter uma meta. Não tem como, nesses 35 dias, você esperar para ver o que vai acontecer.
Esquece, isso não existe. Você precisa sair desse nosso bate-papo hoje sabendo quanto você quer lucrar. Não é quanto você quer vender, tá? É quanto você quer lucrar. Porque isso está condicionado com quanto você precisa vender. Perfeito? Depois eu vou trazer um exemplo para deixar mais claro para você. A letra U, o que ela quer dizer? Unidades necessárias. Quantas peças você precisa vender para isso? Tá? Exemplo, a gente gosta muito de falar sobre o ticket médio. O que é o ticket médio? É o valor médio das peças que você vende. Se a sua meta é vender R$ 3.000 no final do mês, e a média das suas peças ela custa R$ 50, então para você poder vender 3.000, você vai precisar vender 20 peças. Então, dentro desse exercício, dessa metodologia que eu estou te trazendo, as unidades necessárias que você vai precisar vender para alcançar o seu objetivo são 20 unidades. Todos os empresários que estão participando aqui, que tem equipe de revendedora, depois eu preciso que vocês batam forte com as suas revendedoras. As ajudem a criar, né, esse plano de ação para os próximos 35 dias. O C, o que quer dizer? Clientes a atender. Quantas clientes, em média, você precisa falar para vender essa quantidade de peças, para você poder ter esse lucro desejado. Isso é meta, gente. Você precisa ter meta. Se você não tiver uma meta, se você não tiver um planejamento nesses 35 dias, dificilmente você vai alcançar o seu objetivo, tá? R, o que quer dizer o R? Rotina de trabalho. Em quantos dias você vai agir de verdade? Exemplo, você tem 35 dias. Desses 35 dias, você vai conseguir trabalhar os 35 ou você vai conseguir trabalhar 25 dias? Então, você precisa definir e seguir isso à risca, tá? Você transforma, né, esse objetivo em dias trabalhados. Eu sempre gostei muito disso. Quando você tem um norte, quando você tem um direcionamento, você sabe para onde você está indo. E quando você segue aquilo fielmente, você não desiste enquanto você está recebendo nãos. Porque às vezes a gente recebe um não, recebe 2 nãos, e se a gente não tem uma meta definida, a gente desiste, tá? E a letra O, ela quer dizer o quê? Objetivo diário. Quanto você precisa lucrar por dia? Quanto você precisa vender por dia dentro desse período que você decidiu trabalhar para você poder alcançar o seu objetivo? Ficou claro para vocês isso daqui, gente? Ficou fácil para vocês conseguirem entender? Ficou fácil? Vai me contando aqui, porque às vezes eu acabo, né, falando de forma muito rápida, às vezes eu acabo falando de uma forma onde está muito claro para mim, mas às vezes não está tão claro para vocês. Vocês conseguiram entender um pouco sobre esse método, que é o método lucro? Ali tem todas as letras, depois eu vou compartilhar com vocês esse material, mas você tem que sair dessa aula com esses objetivos definidos, com esses 5 objetivos traçados para os próximos 35 dias. E os empresários que estão participando desse nosso bate-papo vão auxiliar vocês para que, de fato, vocês consigam alcançar os seus objetivos, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o próximo slide? Eu coloquei aqui um exercício, tá? Exemplo, quero lucrar R$ 3.000 e vai trabalhar 20 dias, você precisa lucrar R$ 150 por dia. Aí eu coloquei 5 peças por dia. A partir de agora, gente, não é mais sonho, tá? É plano. A gente está traçando um plano para você poder seguir. Então, qual que é o exercício que eu quero que você anote aí? Lucro desejado. Quanto de lucro você quer ter nesses próximos 35 dias, tá? Gente, agora é a hora de você ser ousada, tá bom? Agora é a hora de você ser ousado. Você precisa ter ousadia, mas uma ousadia dentro da realidade. Tá? De acordo com o que você tem vendido aí todos os meses, mas você tem que colocar uma meta um pouco mais ambiciosa. Afinal, você vai colocar em prática todos os passos que eu estou trazendo para você. E se você colocar em prática, eu tenho certeza que você vai alcançar o seu objetivo. Tá? Então, coloque ali uma meta que seja alcançável, que esteja dentro da sua realidade, mas também que seja uma meta audaz, que seja uma meta ambiciosa. Não vai colocar meta baixa, tá? Coloca algo que seja alcançável e que seja um desafio para você. Beleza? Qual que é o outro exercício? Você vai ter que anotar nesses 35 dias quantos dias você está disposta a realmente trabalhar de verdade. Dos 35 dias, que a gente está falando até o dia 29 ali de dezembro, quantos dias você se propõe a entregar o seu melhor? Porque a sua meta, ela está condicionada com os dias trabalhados. Eu até dei o exemplo aqui. Se você quer vender R$ 3.000
e vai trabalhar 20 dias, você vai ter que vender quanto? Você vai ter que vender R$ 150 por dia, correto? Então você consegue perceber que vai ficando mais claro? E você tem que colocar uma meta diária de vendas. Você tem que sair desse nosso bate-papo com essas metas definidas. Quem não tem meta não tem clareza. Quem não tem meta, qualquer resultado tá bom. E você está recebendo esse conhecimento. Qualquer resultado para você não está bom. Você tem que ter um objetivo, você tem que ter um propósito, beleza? Vamos lá para o passo 3. Qual que é o passo 3? Sua lista de 100 nomes. Você vai criar uma lista de 100 nomes. Você não precisa criar agora. Você vai sair daqui com esse objetivo. Olha o que eu coloquei aqui, ó. O seu celular é um cofre de dinheiro. E eu acredito demais, tá? Eu acredito demais no poder disso daqui. Olha a frase que eu trouxe. Seu celular, ele pode ser o maior ladrão de tempo, ou ele pode ser o maior gerador de dinheiro que você já teve. O problema não é falta de gente, é falta da lista e de intenção. Bruno, o que você quer dizer com isso? Eu, Bruno, amo entrar no TikTok, adoro ver Reels, e é Reels legal, tá? Aparece de empreendedorismo, aparece de vendas, mas aquilo consome muito tempo. Quando você está usando as redes sociais, quando você está usando o seu celular como um consumidor, você não está vendendo, você está consumindo. Agora, quando você inverte a lógica, eu vou começar a usar o meu celular para poder gerar dinheiro, para poder trazer clientes. Isso é inteligente e isso é estratégico. Então, hoje eu vou ensinar você como montar uma lista de transmissão poderosa e como fazer com que o seu celular ele se transforme em um cofre de dinheiro. Afinal, qual que é o nosso objetivo? É fazer dos próximos 35 dias os melhores dias da sua história. Você vai salvar o seu ano de 2025. E se o seu ano já está sendo bom, ele vai ser ainda melhor. Então vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Explicação. O que eu coloquei? Muitas mulheres, eu lido com centenas, com milhares de revendedoras, o que eu mais ouço é o que? Eu não tenho cliente. Mas o WhatsApp está cheio de cliente, está cheio de grupo, está cheio de contato de amigos, está cheio de contatos antigos, de seguidores do Instagram, amigo da igreja, amigo da escola, amigo da academia, amigo da manicure. Seu celular está cheio de clientes e você está falando que não tem cliente. Você concorda comigo? Se você parar para poder analisar e entrar ali no seu WhatsApp, entrar ali no seu Instagram, você vai começar a olhar com o olhar quem são as minhas possíveis clientes que estão aqui dentro. E você vai usar isso ao seu favor. Eu coloquei aqui, ó, quem usa o celular para vender, lucra. E quem usa só para rolar o feed, se distrai e perde dinheiro. Eu já disse uma frase e vou repetir para vocês. O que você faz no seu tempo vago, o que você faz no seu tempo ocioso, vai determinar o que você vai viver nos seus próximos 35 dias. Isso te assusta ou te conforta? Vou repetir a frase. O que você faz no seu tempo vago? Sabe aquele tempo vago que você tem, aquela 1h30 de almoço que você tem, você come ali rapidinho, fica mexendo no celular, vendo no Instagram, comparando a sua vida com a vida dos outros? Você está fazendo isso? Você estava. A partir de hoje, você não vai fazer mais isso. Você vai usar o seu tempo vago para poder preparar o Natal e o Réveillon que você sempre sonhou. Então, a partir de hoje, você vai mudar, você vai virar essa chave e vai sair daqui com um objetivo e com um propósito. Então, qual é o exercício que eu preciso que você coloque em prática? Você vai pegar uma folha de caderno, o Word aí no seu computador, o seu bloco de notas, não precisa ser agora, tá? Você vai anotar esse exercício e quando terminar a nossa aula, eu preciso que quando terminar a aula, tá? Não deixa para amanhã. Se você deixar para amanhã, a chance de você aplicar, ela diminui muito, tá? Porque vai chegar amanhã, você vai ter um monte de compromisso, um monte de afazeres e você vai esquecer de fazer isso. Então você vai pegar um papel, vai pegar ali o bloco de notas, enfim, não sei onde você vai anotar. E vai colocar ali 100 nomes. 100 nomes. Pode colocar mais, mas o mínimo são 100 nomes. Quem serão esses nomes? Famílias e vizinhos, pessoas que frequentam ali a escola dos seus filhos, as mães dos amiguinhos do seu filho, pessoas da igreja, pessoas da academia, pessoas do seu Instagram, pessoas do seu WhatsApp, pessoas do seu trabalho, pessoas com quem você já trabalhou, tá? Qual que é a regra? Lembrou, anota. Quem decide se vai comprar ou não é você, é a pessoa que está do outro lado. Que às vezes você fala assim, mas eu acho que essa pessoa não vai comprar de mim. Ué, você está tomando a decisão por ela? Quem decide se vai comprar ou não é a pessoa, não é você.
Então, para de julgar, de achar que a pessoa não vai comprar. Eu atuo com vendas desde os meus 8 anos de idade e eu já me surpreendi muito. Tem cliente que eu achava que ia comprar, eu falava, nossa, aqui eu vou vender demais. E não vendia. E já aconteceu comigo várias vezes de clientes que eu não colocava tanta expectativa, às vezes eu não dava nem o meu melhor e eram as pessoas que me surpreendiam e compravam. E eu aprendi isso, não julgar ninguém, entregar o meu melhor para todas as pessoas, porque todas são suas potenciais clientes, todas. E você tem que oferecer e não julgar. Quem vai decidir se vai comprar ou não é ela, beleza? Então, qual que é o exercício que eu quero que vocês apliquem? Anotar 100 nomes para você poder, né, criar uma lista de transmissão. Você não vai fazer isso agora, você vai fazer depois, tá? Faça isso depois, mas já anote que você vai precisar anotar no mínimo 100 nomes. E você conhece 100 nomes, tá? O que você pode fazer? Entra no seu Instagram, entra no seu Facebook e vai lá rolando. Quem são seus amigos, quem são as pessoas que te seguem, e você vai se surpreender. Tem um monte de gente ali que você nem imaginava que teria potencial de compra e você vai vender para essas pessoas. Só que você precisa colocar o exercício em prática. Não adianta nada eu vir aqui entregar o meu melhor, não adianta nada o empresário vir contratar o meu serviço e você não aplicar, tá? Então, por favor, me ouça, coloque em prática, porque eu quero ver, Valéria, quero ver você, Rebeca, quero ver você, Madalena, você, Fabiana Camargo, a Edivânia, eu quero ver vocês vivendo o melhor final de ano que vocês já viveram na história de vocês. Mas para isso, por favor, Amanda Chaves, coloque em prática. Tudo bem, Daniela Caldas? Por favor, o que eu estou pedindo para vocês, apliquem. Soraya Duarte, quero ver você tendo o melhor final de ano da sua história. Belezinha? Vamos lá. Vamos avançar. Passo 4, lista de transmissão. Apareça todo dia. Quem não aparece não é lembrada. E quem não é lembrada não é comprada. No final de ano, some quem desiste e brilha quem aparece. Vou aprofundar no passo 4 aqui, ó. Quais são as dicas e a explicação que eu quero trazer para vocês? Você vai precisar criar uma lista de transmissão no seu WhatsApp, tá? Se você não souber como montar essa lista de transmissão, peça ajuda aí para os seus líderes, entra no Google, pesquisa, não tem dificuldade nenhuma, tá? Você pode mandar de forma individual, mas você também pode criar uma lista de transmissão para você poder alimentar durante esses 35 dias, tá? Pode ser que algumas pessoas não irão te responder, pode ser que algumas pessoas não te darão atenção, mas não importa, tá? Essas pessoas, elas precisam... Ó, estão falando aqui, ó, será que a lista de transmissão agora é paga? Eu, sinceramente, não sei, tá? A gente usa aqui lista de transmissão e eu não pago, tá? Eu não sei se tem um número ali, mas se for precisar pagar, não deve ser um valor alto, isso é investimento. Você precisa investir em você, tá? Se quer ter resultado, também precisa fazer investimento, mas eu acredito que não seja paga, tá? Deixa eu beber uma água aqui, porque hoje eu tô falando muito rápido. Mas beleza, ó, o que eu vou precisar que vocês façam? Se a lista de transmissão estiver pagando e você não consegue, né, efetuar esse pagamento, manda de forma individual, tá? Manda de forma individual, chama uma por uma, copia, cola, copia, cola, copia e cola, não tem problema, tá? Ó, grupo, a Sabrina falou, acabei criando um grupo, tá certo, dá também. Cria um grupo ali, deixa o grupo fechado, né, para ninguém ficar falando muito ali no grupo, não ficar mandando imagem, falando de política. Então, deixa o grupo fechado. É isso aí, Sabrina. Gostei do que você falou, tá? Eu digo que a gente tem que encontrar alternativa. Ah, é pago, então não vou fazer. Não, tem que encontrar uma alternativa. Encontre uma alternativa. E o que você vai fazer durante esses 30 dias? O nome da sua lista tem que ser Natal, fim de ano. Ou o nome do seu grupo, Natal, fim de ano. Com todos esses clientes. E você vai enviar uma mensagem por dia, com leveza e com constância. Tá? Cria enquete, manda foto, não sei, você vai ter que usar a sua criatividade. Que tipo de mensagem que, na minha visão, é interessante? Prova social. O que é a prova social? Uma cliente comprou com você, ou uma cliente que já compra com frequência, manda uma mensagem para ela e pergunta, ô Márcia, tudo bem? Me conta, por que você compra sempre semijoias comigo? E ela vai escrever um texto bem legal.
O que você vai fazer? Vai pedir autorização dela, vai dar um print nesse texto e vai mandar nessa lista de transmissão. Mais uma cliente feliz. Isso é intencionalidade. Quando você tem intencionalidade, isso gera frutos para você. Entendeu o que é prova social? Uma cliente comprou com você, falou, fulana, posso tirar uma foto com você? Entregando essa peça? Tira uma foto bonita, manda lá no WhatsApp. Mais uma cliente feliz. Isso, gente, é prova social. Isso gera engajamento, isso gera autoridade, isso gera conexão. É difícil fazer? Não, mas só que exige tempo, exige dedicação. E nessa vida, meninas, não tem nada fácil, tá? Não tem nada fácil. Se você quer viver uma vida fácil, você não vai viver uma vida próspera. Não tem como ser próspero vivendo uma vida fácil. É difícil para você, é difícil para mim, mas é difícil também viver uma vida medíocre. Você concorda comigo? Que é difícil demais você chegar no final da sua vida, olhar para trás e perceber que você não viveu os sonhos que você tinha no seu coração? Então você tem que escolher qual o difícil que você quer viver. Você quer viver o difícil de uma vida medíocre ou você quer viver o difícil de uma vida próspera? Eu quero viver o difícil de uma vida próspera. A escolha é sua. Se você está aqui em plena segunda-feira, que horas são agora? 8h35. É porque você com certeza escolheu viver uma vida próspera. Então coloque em prática, se dedique, tenha tempo de qualidade para poder dedicar em prol da sua atividade. Coloque amor no que você está fazendo, coloque entusiasmo, isso vai fazer toda a diferença. Nessa lista de transmissão, o que você vai precisar colocar? Dicas e combinações. Pega ali um colarzinho junto com um brinco, um colarzinho com uma pulseira, tira uma foto bonita, manda lá no grupo. Gente, olha essa combinação perfeita. Pesquisa uma combinação que é legal para poder usar no Natal. Meninas, olha essa peça, só tem mais 3 unidades. Olha como ela combina para o final de ano. Gera escassez, gera vontade na pessoa de comprar. Use a sua criatividade. Use o ChatGPT para te ajudar nisso daí. Quem aí usa o ChatGPT? O ChatGPT é uma ferramenta incrível. Use ao seu favor, use a tecnologia para poder te beneficiar. Não use apenas a tecnologia para poder consumir. Use a tecnologia em seu benefício. Beleza? Dicas e combinações, ajuda real. Precisa de presente de última hora? Sabe o que acontece no final de ano? Eu sou homem, tá? Eu tenho que dar presente para um monte de gente, mas a minha vida é tão corrida e às vezes falta tanta criatividade para mim de comprar um presente para minha esposa, de comprar um presente para uma funcionária, de comprar um presente para algum familiar. Então, quando você ajuda um homem, tá? Nessa lista de transmissão, coloca também amigo homem, porque o amigo homem ele vai precisar comprar presente, seja para sua mãe, seja para sua esposa, para sua namorada. E se você facilitar a vida do seu cliente, 1-0 para você. Sabe o que aconteceu no Dia da Mulher, que eu achei incrível? Uma loja da cidade onde eu resido, ela me chamou no WhatsApp e falou o seguinte: Bruno, eu sei que você tem muitas funcionárias mulher, e eu sei que a vida do empresário é uma vida muito corrida. E pensando nisso, nós criamos aqui um kit de autocuidado com um valor de R$ 65 para você poder presentear as suas mulheres, para você poder presentear as mulheres que trabalham com você. O que vai vir nesse kit? Vai vir isso, isso, isso e isso. Gente, comprei 12 kits com ela, porque eu não ia ter tempo de sair e comprar esses 12 kits. Eu não teria a criatividade de montar um kit como aquele. Ela facilitou a minha vida, tinha um preço justo, eu comprei, entreguei para as minhas funcionárias e elas ficaram felizes da vida. Vocês conseguem entender a importância de você estar em ação? Eu tenho certeza que essa loja vendeu demais. Eu tenho certeza que essa loja arrebentou no Dia da Mulher. Por quê? Porque ela agiu, ela não ficou esperando o cliente vir até ela. E se você está esperando o cliente vir até você, infelizmente, você não vai ter um final de ano surreal. Não espere, vá em busca da sua cliente. Isso vai fazer toda a diferença. Então, vocês entenderam o exercício? Conseguiram pegar aí a ideia, né, de criar a lista de transmissão, colocar homem, mulher? Faça isso e todos os dias você vai fazer o quê? Você vai mandar ali uma mensagem. Manda uma mensagem, a foto de uma peça. Não leva para o coração, se caso alguém não responder. Não leve para o coração, caso você montar o grupo, né? E a pessoa, por exemplo, a pessoa... Ó, alguém fez uma pergunta aqui, ó. É mais lucrativo trabalhar com 3 empresas de revenda no consignado ou com uma? Me orienta, por favor. Cantora Lidiane. Lidiane, eu sou adepto da seguinte filosofia, tá?
coloca foco e energia em uma empresa, naquela empresa que te valoriza, naquela empresa que te dá oportunidade, você vai ganhar pontos com essa empresa. Quem tem divisão de foco não consegue ser excelente em nenhuma delas. Por exemplo, você tem 3 empresas de semijoias que você representa. Como que você vai colocar energia em 3 empresas? Dificilmente você vai conseguir colocar energia nas 3. Então, escolha a empresa que mais tem investido em você. Escolha a empresa que mais tem cuidado de você. Tá? E honre essa oportunidade. Você pode ter certeza que você vai criar um histórico com essa empresa e cada vez mais elas vão te honrar. Cada vez mais elas vão te valorizar. Eu aprendi isso. Quanto mais foco você coloca em algo, mais aquilo cresce, mais aquilo expande, tá? Eu, Bruno, faria dessa maneira. Quando não foca em uma, dificilmente foca em 3. É isso mesmo, concordo 100%, tá bom? Então, honre essa empresa que está te dando a oportunidade. De preferência, a empresa que me contratou para eu estar aqui hoje ministrando o treinamento. São pouquíssimas empresas que fazem isso. Tá? Então, honre essa oportunidade dessa empresa que te escolheu e que te valoriza e que pagou caro para eu poder estar aqui, tá? Não é barato para eu poder estar aqui, com toda a modéstia. Mas se eu estou aqui é porque alguém investiu para que eu, estivesse aqui entregando esse conhecimento para vocês, tá bom? Vamos lá para o passo 5. Qual que é o passo 5? Antes de trazê-lo, vou beber mais uma água aqui. Eu sempre pergunto isso para você. Você está cuidando da sua saúde? Você está bebendo água? Está fazendo exercício físico? Não tem como, tá? Você viver uma vida abundante não cuidando do seu maior patrimônio. O seu maior patrimônio é você. Você precisa beber água ao invés de beber Coca-Cola. Ah, Bruno, tô bebendo Coca-Cola zero. Eu também gosto de Coca-Cola zero, tá? Mas tem que evitar. Toma bastante água, vai fazer exercício físico. Nesses 35 dias, já desenvolve o hábito também de fazer uma caminhada, ir para academia. Já fecha aí o final de ano com chave de ouro. Cuida da sua saúde. Aí eu coloquei um exercício aqui, ó. Qual que é um exercício? Um exemplo de mensagem que você pode mandar. Oi, fulano. Montei kits lindos de semijoias para presente de final de ano. Quer que eu te mande algumas opções dentro do valor que você quer gastar? Olha que legal. É uma forma de você facilitar a vida da sua cliente. No e-book que eu vou mandar para vocês, vai ter, tá, alguns exemplos ali de frases para você estar mandando dentro desse grupo, dessa lista de transmissão. Então, qual que é o exercício? Enviar essa mensagem para 5 pessoas da sua lista ainda hoje, tá? Monta ali uma lista de transmissão e, se possível, já manda uma mensagem aí para 5 pessoas ainda hoje, tá bom? Use a sua criatividade e já dê o start inicial. Passo 5, dê um passo de fé. Transforme lucro em propósito. Aqui eu quero que você preste muita atenção, tá? Porque o que eu vou falar aqui para você, eu senti de última hora em colocar isso dentro do nosso treinamento. Eu senti isso no meu coração, tá? E eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Qual que é o passo 5? Olha o que eu vou trazer aqui para vocês. Dinheiro que passa só pela sua mão é lucro. Ouve isso. Dinheiro que passa só pela sua mão é lucro. Dinheiro que passa pela sua mão e abençoa outras pessoas é propósito. Vou repetir. Dinheiro que passa pela sua mão e abençoa outras pessoas é propósito. Bruno, o que você está querendo dizer com isso? O que você está aprontando? Vamos lá. Qual que é a explicação? O fim de ano é um momento de você receber e também transbordar. Quando você decide abençoar alguém com parte do seu lucro, o seu trabalho ele ganha propósito, a sua energia muda e o dinheiro ele flui com outro sentido. Exemplo, chegou no final do ano, tá? Você teve ali muito resultado, esses 35 dias eles foram surreais, você colocou em prática todo o conhecimento que você adquiriu nesse treinamento e você vai fazer o quê? Você vai honrar a vida de alguém no final de ano. O exemplo que eu coloquei aqui, ó. Você entrega uma cesta, um panetone ou um presente a quem precisa. A pessoa talvez nem compre nada com você, mas ela nunca mais se esquece de você. Você deixa de ser a vendedora de semijoias e se torna uma mulher, um homem que lembrou dela no Natal. Vou aprofundar para vocês poderem entender um pouco mais. Qual que é o exercício do passo 5? Você realizar um compromisso com Deus ou com você mesma.
ao bater a minha meta, você não vai traçar uma meta para os próximos 35 dias, você vai fazer um compromisso com você e um compromisso com Deus, tá? Bruno, não acredita em Deus, não tem problema, mas faça um compromisso com você, tá? Ou se você acredita em Deus, faça esse compromisso com Deus. Lembra que eu disse no início para você criar uma meta audaciosa? Então você vai criar essa meta e você vai criar esse propósito. Ao bater a minha meta de lucro nesses 35 dias, eu vou usar parte da minha comissão para poder presentear uma família, uma criança ou alguém que precise nesse Natal, tá? E eu não estou falando para você pegar 200, 300, 500 reais, vai de acordo com o seu coração. O que faz a diferença não é a quantidade, não é o valor, é o que está dentro do seu coração, tá? Então, o que você pode escolher? Você pode escolher um panetone. Às vezes, você vai presentear uma pessoa que dificilmente ela teria o privilégio de comer um panetone no final do ano. Você consegue entender, né, o que eu quero dizer com isso? É você presentear uma pessoa que talvez no final do ano não tivesse, né, de fato, a oportunidade. Um brinquedo para uma criança, eu tenho certeza que tem criança que sonha em ganhar um carrinho de Natal do Papai Noel. É lógico que a gente não acredita em Papai Noel, mas a criança inocente, uma criança pura, ela acredita. É um brinquedinho de 10 e 15 reais que você dá para aquela criança que muda o final de ano dela. Ou uma cesta de Natal, um presente simples, mas com propósito. Eu quero que você saia desse nosso bate-papo com esse compromisso. Pensa agora em alguém, mentaliza uma pessoa que você quer ajudar, uma pessoa que você acredita que você possa fazer a diferença no final de ano na vida dessa pessoa. Faça esse compromisso com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te honrar. Entregue o seu melhor nesses 35 dias e, de alguma maneira, transborde na vida de uma outra pessoa. Faça o Natal e o Réveillon de alguma pessoa, de alguma família muito melhor através da sua vida. E sabe o que vai acontecer no final? Sabe quem vai ser a pessoa mais feliz e a pessoa mais realizada? Não é ela, vai ser você, tá? Quem aqui já tem o hábito de ajudar sabe o que eu estou falando. Não que você vai ter que ficar contando isso para alguém que você ajudou, que você vai postar isso no Instagram, não é isso, tá? É você fazer isso nos bastidores. É você ir lá e abençoar a vida de uma pessoa. Faça esse compromisso com Deus. Eu tenho certeza que no final você vai ser a pessoa mais realizada e mais feliz. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você escreva esse compromisso no papel e guarde junto da sua frase do passo 1. Lembra que a gente trouxe uma frase lá no passo 1? Então, você vai anotar junto, vai guardar essa frase e toda vez que você olhar para ela, você vai lembrar. Você não vende só semijoias, você espalha a luz, tá? Então, eu quero que você saia daqui hoje com esse propósito no seu coração. A partir de hoje, você não é só uma revendedora de semijoias. Você é uma mulher que transmite luz para a vida de outras pessoas, tá bom? O que nós vamos fazer agora, gente? A gente está encerrando aí o nosso bate-papo e eu quero estar fazendo uma dinâmica muito legal agora com vocês. Uma dinâmica para a gente, né, realmente fechar com chave de ouro e você fazer desses próximos 35 dias os melhores da sua história. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você esteja agora em um lugar calmo, quero que você esteja agora em um lugar tranquilo para a gente poder realizar essa nossa dinâmica. Eu vou dar um tempinho, talvez você está aí na sala, você está perto de mais pessoas, eu quero que você vá num lugar calmo, eu quero que você se entregue para esse momento, tá? A gente já está quase finalizando o nosso treinamento, mais 5 minutinhos, mas eu tenho certeza que serão 5 minutos muito importantes. É um momento que eu preparei para você, é um momento especial que eu gostaria que você estivesse no cantinho para a gente poder realizá-lo, tá bom? Então vamos lá. Enquanto você vai lá nesse cantinho, enquanto você se prepara, eu vou beber mais um golinho de água. Vamos lá, quero que você feche agora os seus olhos. Respira fundo. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Quero que você se esqueça agora de tudo ao seu redor. Celular, barulho, preocupação. Por alguns minutos é só você e o seu futuro. Queria que você pensasse agora em como foi o seu ano até aqui. Talvez tenha sido um ano difícil, cheio de provações, ou talvez um ano bom, um ano de conquistas, de aprendizados. Se o seu ano foi ruim,
se o seu ano não foi um ano conforme você esperava, esses próximos 35 dias podem salvá-lo. E se ele foi incrível, esses próximos 35 dias podem torná-los inesquecíveis. Respira novamente, mantenha aí os seus olhos fechados e tome uma decisão aí dentro de você. Eu vou viver os próximos 35 dias como se fosse a minha última chance de provar para mim mesma do que eu sou capaz. Tome essa decisão dentro de você. Eu vou falar novamente essa frase. Eu vou viver os próximos 35 dias como se fosse a minha última chance de provar para mim mesma do que eu sou capaz. Agora eu quero que você imagine um número. Um valor real que você quer lucrar nesses próximos 35 dias. Pensa aí nesse número. Pensou? Agora eu quero que você veja esse número na sua frente. Bem grande, nítido. Esse número, a partir de agora, é a sua meta viva. Visualize você trabalhando com propósito, mandando mensagem, visitando clientes, se superando mesmo cansada, mas determinada a fazer acontecer. Você vai falar para você mesma, eu não vou esperar motivação, eu vou agir com disciplina. Agora, veja o seu celular nas mãos, as conversas, os grupos, os contatos. Cada nome que aparece ali é uma oportunidade real. É uma porta aberta, um pedido disfarçado de silêncio. Você começa a enviar mensagens, uma por uma, algumas respondem rápido, outras demoram, mas cada toque no teclado é um passo em direção à sua virada. Cada mensagem que você manda é um degrau que você avançou. E quanto mais você aparece, mais lembrada você se torna. Agora, vá comigo até a véspera de Natal. Hoje é dia 24 de dezembro de 2025. A mesa está posta, as luzes, o cheiro da comida, o riso das pessoas que você ama. Você está hoje no dia 24, a gente está na véspera do Natal. Talvez esse ano você não vai poder passar com alguém especial. Talvez essa pessoa ela já nem esteja mais aqui, mas onde quer que ela esteja, eu tenho certeza de que ela só quer uma coisa. Ela quer te ver feliz, ela quer te ver em paz e ela quer te ver realizada. Agora veja você entregando uma cesta, um presente, um panetone, alguém que precisa. Você entregando um presente para uma criança, talvez você salvou o Natal daquela criança. Talvez você gerou uma memória naquela pessoa tão inocente que ela nunca mais vai se esquecer de você. Sente o brilho nos olhos dessa pessoa, sente o calor no coração. É mais do que dinheiro, gente, é propósito. Eu quero que você faça o seguinte agora, coloca a mão no seu coração. Respira fundo e sente o seu coração batendo. Sabe o que é isso? Isso é Deus te lembrando. Você ainda tem tempo. Você está sentindo seu coração batendo? Sabe o que é isso? É Deus te lembrando. Você ainda tem tempo. Repete baixinho para você agora. Eu decido viver. Repete isso comigo, tá? Mentalmente. Eu decido viver os próximos 35 dias com fé, foco e propósito. Eu vou trabalhar, aparecer, vender e abençoar. Porque esse Natal, ele vai marcar a minha virada. Respira fundo novamente. Agora você pode ir abrindo aí os seus olhos devagar. E eu quero que você olhe para mim agora. Esses 35 dias, eles não são só um período no calendário. Eles são um convite divino para você provar que ainda existe fogo dentro de você. Que dentro de você ainda existem sonhos, existem metas, existe foco. Nos próximos 35 dias, você vai ter dias bons e você vai ter dias ruins. Você vai ter cansaço, você vai ter vontade de desistir, mas se lembre disso. Toda vez que você pensar em parar,
lembra da mesa de Natal. Todas as vezes que você tiver vontade de desistir, você vai lembrar da mesa de Natal, da sua família sorrindo, do seu nome sendo lembrado, da sensação de missão cumprida. Todas as vezes que você pensar em desistir, você vai lembrar daquela pessoa, que você vai fazer para ela um gesto de caridade, para aquela criança que talvez você vai gerar uma marca eterna na vida daquela pessoa. Todas as vezes que você pensar em desistir, eu quero que você se lembre disso. Os próximos 35 dias, eles podem mudar o seu ano. Mas só se você decidir viver como quem não aceita mais ser a mesma pessoa. Você não pode aceitar mais ser a mesma pessoa. Você tem que levantar a cabeça. Deus, ele te deu 35 dias. Agora mostra para ele o que você é capaz de fazer com isso. Eu vou repetir. Deus, ele está te dando mais 35 dias. E agora é a hora de você mostrar para ele o que você é capaz de fazer com isso. É isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que os próximos 35 dias sejam dias históricos. Que sejam dias inesquecíveis na sua vida. Eu queria te pedir agora algo de coração, tá? Eu quero que você vá lá no grupo da empresa que te deu essa oportunidade e que você escreva lá: os próximos 35 dias serão os melhores dias da minha história. E mais do que isso, eu quero que você vá lá no grupo e conte o que você achou desse treinamento. Todas as vezes que vocês vão lá, contam o que vocês acharam desse treinamento, sabe o que eles fazem? Eles dão um print e me mandam. E você não tem ideia do quanto isso me deixa feliz. Esse é o combustível para mostrar que a gente está no caminho certo, que a gente está entregando o nosso melhor. Muito obrigado. Estivemos juntos durante todo esse ano. Acredito que em dezembro a gente ainda vai ter mais uma aula, não tenho certeza. Mas se a gente não tiver aula em dezembro, a gente vai ter aula em janeiro, né? Eu estarei aqui à disposição para poder abençoar a vida de vocês e fazer com que vocês vivam coisas extraordinárias. Eu sempre carrego essa frase comigo. Qual é a frase? Que a venda, ela carrega o poder de fazer com que pessoas improváveis vivam coisas extraordinárias. Você é uma improvável? Eu também já fui um dia. Eu vivo e tenho vivido coisas extraordinárias. A venda me deu esse poder. E eu quero que você também viva essa transformação. Eu quero que através da sua vida, outras vidas sejam transformadas e que exista um transbordo. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida e que Deus abençoe a família e o final de ano de vocês. Não esqueçam do nosso compromisso, tá? Você tem uma vida para poder abençoar até o final do ano. Faça esse compromisso com Deus e Ele vai te honrar e você vai honrá-lo. Tamo junto, fiquem com Deus. Tchau, tchau.